Irmãos, vamos dar continuidade ao estudo que demos início ontem, que tem como sobre o título Crendo na Vinda de Jesus Cristo. O tópico 2 dessa lição vai falar os equívocos concernentes à vinda de Jesus. 2.1 Contagem regressiva. Em nosso texto bíblico base, lemos sobre a pergunta dos discípulos a Jesus ressurreto. Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino de Israel? Atos 1:6. Nosso Senhor havia ressuscitado e aparecido aos discípulos, de modo que os seus seguidores perguntaram-lhe sobre o fim de todas as coisas, principalmente em relação ao reino de Israel. A resposta de Jesus: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1:7. Mostra-nos que não somos capazes de saber todas as coisas, embora as Escrituras nos estimule a esperar a vinda de Jesus e vivermos esperando a sua volta a qualquer momento. Mateus 25:13. Não podemos viver ansiosamente, tentando descobrir o dia exato de sua vinda, como se tivéssemos em nossas mãos o segredo do desfecho dessa história. Irmãos, a única certeza que nós temos que ter é que Jesus vem. Não fique fazendo contas, tentando analisar a Bíblia, procurando código, ou analisar as profecias, para tentar descobrir o dia certo da vinda de Jesus. Não. Jesus aqui ele deixou bem claro, não está nas nossas mãos descobrir o dia da sua volta. Vamos somente aguardar. O que devemos fazer nessa caminhada enquanto esperamos a vinda de Jesus? Caminhar em sua presença. Fazer aquilo que agrada a Deus. Somente isso. Não precisa você ficar fazendo conta. Enquanto você está fazendo conta para saber qual é o dia da vinda de Jesus, você está perdendo tempo. Tempo para quê? Para povoar o reino dos céus. Para povoar o reino de Deus. Enquanto você está fazendo conta, você está perdendo almas. Almas estão sendo perdidas. Então pare de fazer conta para saber quando Jesus vai voltar e vai fazer a obra. Vai fazer a missão que Jesus te deixou, ide por todo mundo. Então, deixe de fazer conta, deixe de ser ansioso e aguarde a vinda de Jesus fazendo a obra dele. O 2.1 vai falar terrorismo e medo. Em Mateus 24, 4 e 5, o nosso Senhor alerta para acautelarmos de falsas previsões quanto à sua vinda, pois falsos profetas apresentar-se-ão em nome de Jesus, anunciando a suposta vinda do Mestre, dizendo: eu sou o Cristo. Jesus Cristo falou a respeito de falsos líderes que buscariam impressionar os seus discípulos, aterrorizando-os, dizendo que o tempo da vinda dele chegou, quando na verdade ainda o nosso Senhor não veio. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Guerras e rumores de guerra não significa que Jesus veio, mas é necessário que aconteça essas coisas. Porém, o nosso Senhor deixou bem claro, mas ainda não é o fim. Todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24:6. Portanto, não tenha medo quando alguém tentar assustar você, dizendo que Jesus veio com base em uma catástrofe natural. Quando o nosso Senhor voltar, saberemos convictamente, pois haveremos de vê-lo assim como ele é. Irmãos, existem muitas pessoas aí dando datas do dia exato da vinda de Jesus. Quantas seitas já foram terminadas porque apareceu uma pessoa, um fanático, falando que ele sabia o dia exato da vinda de Jesus.
Se nós formos procurar em documentários, vamos ver pessoas que se mataram porque um louco apareceu e disse que a vinda de Jesus era naquele dia. Se você jogar no Google, você vai descobrir várias reportagens, várias entrevistas de pessoas que fundaram seitas e botaram medos em pessoas, o terror, dizendo que a vinda de Cristo era naquele dia e que eles deveriam se matar para subir com Cristo. Não, não é dessa forma. Você não precisa tirar sua vida. Pelo contrário, você tem que dar ela para Cristo. Você sabe, quando você tira a sua vida, você está se suicidando, você está se acovardando, e Deus não gosta disso. Todos nós sabemos quem se suicida, para onde vai. Não tem perdão. Não tem. Você tem que parar com essas coisas, porque está acontecendo uma guerra ali, Jesus voltou. Não, Jesus ainda não voltou. Ele disse que teremos guerras e rumores de guerra. As guerras que nós estamos vendo não significa que Jesus já voltou. Não, não significa isso. Algumas catástrofes, terremoto, enchentes, essas coisas, não significa que Jesus já voltou. Não. Jesus disse que nós veríamos tudo isso. Quando começássemos a ver de muito, aí é o seguinte, é que a vinda dele está próxima. Mas aí não para de fazer a obra dele, não. Continue fazendo a obra dele, não se preocupe. Se você estiver no caminho dele, fazendo as suas petições, a sua ordenança, aquilo que Deus te pediu para fazer, e se você estiver em comunhão, em plena comunhão com Jesus Cristo, quando ele vier, você vai encontrá-lo. Você vai encontrá-lo para subir aos céus com ele. Então não se preocupa com o dia que ele vai vir ou deixar de vir. Se preocupa em pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa preocupação. Não deixe falsos profetas colocar o terror no seu coração, dizendo coisas que não está na palavra dele e que Deus não disse. O 2.3 vai falar. Há uma pergunta aqui nesse título. Jesus já veio? Alguns cristãos dizem que Jesus voltou no ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída, e que a vinda de Jesus é simbólica, não literal e visível. Não é isso que as Escrituras ensinam. As pessoas podem até divergir quanto ao tempo e a forma de Jesus manifestar-se. Entretanto, não pode deixar de reconhecer que as Escrituras Sagradas ensinam que o nosso Senhor virá publicamente. Isto é, todo olho verá sua glória e majestade. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Esta é a fé que os cristãos de todos os tempos têm guardado há mais de 20 séculos. Jesus está voltando. Por que alguns cristãos estão falando que a volta de Jesus foi quando a cidade foi destruída nos anos 70? Foi uma grande rebelião que teve do povo judeu contra o Império Romano. E ali foi destruído o templo pela segunda vez. Foi quando eu estava lendo isso antes, se não me falha a memória aqui, o imperador Tito. Ele veio e destruiu, o comandante Tito veio e destruiu ali Jerusalém. E olha o que aconteceu quando teve aquela destruição. Alguns judeus foram vendidos como escravos, outros foram banidos de Jerusalém, porque depois que eles destruíram o templo e Jerusalém, os judeus não puderam mais viver próximo dali. Não puderam mais viver próximo a Jerusalém. Tiveram que ir para longe. Não podiam mais viver, aliás, dentro de Jerusalém, mas sim nas redondezas. E isso não quer dizer que Jesus voltou. Isso só quer dizer que vai estar se cumprindo a palavra. O templo foi destruído novamente. O templo estava sendo praticamente adorado mais do que o próprio Deus, como na antiguidade, quando Salomão construiu o templo. Então, essa destruição a Jerusalém e ao templo não quer dizer que Jesus já voltou. Não, não. Não voltou ainda não. Ainda falta. Ah, pastor, quando falta? Não sei. Essa resposta somente Deus tem. Somente o Pai tem essa resposta. O dia que for, ele virá. Então fique atento.
Fica atento. E não somente fazer a obra, mas também se resguardar e se entregar a Deus de todo o coração. Faça a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Que quando Jesus vier, você vai subir junto com Ele. Não pare de adorá-lo. Não pare de segui-lo. Não pare de fazer o seu id. Para que enquanto Ele não venha, você ajude a povoar o reino de Deus. Quero agradecer mais uma vez por todos vocês que assistiram essa aula. Amanhã estarei terminando essa lição. E que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Obrigado a cada um que assistiu. Até amanhã. E que Deus venha atender às suas petições e te dar força pelo dia de hoje. Seja abençoado no nome